Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para falar sobre holding familiar e hoje o tema que nós vamos trazer é de muita importância na construção do sistema de holding familiar. Quais são os tributos que são envolvidos nesse sistema? Basicamente são três impostos envolvidos e o primeiro que a gente vem comentar é sobre o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, né, que tem competência da prefeitura, né, dos municípios. E o segundo deles é o ITCMD. O ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes e Doações, que é de competência do Estado. Depois nós vamos explicar também como é que ele vai incidir aqui no nosso sistema. E por fim, o Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital, que também é uma possibilidade aqui no nosso sistema. E o Imposto de Renda, a maioria de vocês já sabem, tem competência da União. Mas quem sou eu, né? Meu nome é Joel Gracioto, eu sou advogado e atuo na área tributária há mais de 10 anos e sou especializado aí no planejamento patrimonial da família. Para você acompanhar mais sobre esses temas, né, microtemas que a gente vem alimentando, se inscreva no nosso canal. Semanalmente a gente está alimentando com novas informações, então se você quer saber mais sobre holding familiar, planejamento patrimonial da família, se inscreva lá. Mas voltando ao nosso caso aqui, vamos falar um pouquinho hoje sobre o ITBI, né? O ITBI, a primeira coisa que a gente precisa entender é quando é que ele ocorre no nosso sistema, né? Veja que para a gente fazer a construção do sistema de holding familiar é importante que a gente faça a constituição de empresas, né? E num determinado momento, os imóveis que são do patrimônio da pessoa física eles vão migrar para a pessoa jurídica. E nesse momento, né, é que acaba por ocorrer o fato gerador, né, onde pode ocorrer aí a tributação do ITBI. O que é importante a gente saber logo de início, né? Primeiro de tudo, qual é a natureza, né, dessa operação onde se constitui o capital social de empresa com imóveis, tá? Essa operação não é uma operação gratuita, é uma operação onerosa e ela tem natureza de compra e venda. E aí sim, né, a gente acaba se deparando com a possibilidade então da cobrança do ITBI, visto que o ITBI é o tributo que incide na transmissão de bens imóveis entre vivos, né? Nós estamos falando aí apesar de uma empresa não ser um ente vivo, mas por uma ficção jurídica, a gente acaba fazendo então a transferência desses imóveis para dentro da pessoa jurídica. Agora é importante que fique esclarecido que a natureza dessa operação é natureza de compra e venda para que a gente possa desenvolver o nosso raciocínio. Mas como é que funciona a tributação, né, para fins de cálculo? Como é que funciona? Como é que é calculado esse ITBI? Veja, nós temos dois elementos que compõem, né, esse cálculo. Um deles é a base de cálculo e outro é a alíquota. Então, nós vamos começar a falar sobre base de cálculo. Base de cálculo, na verdade, existe uma grande discussão a respeito de qual seria o valor para fins de cobrança do ITBI. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, cada um com a sua legislação municipal, então fica bastante esparso, né? Cada prefeitura tem o seu entendimento, enfim, embora tendo que respeitar a Constituição Federal, mas existe essa questão, né? Tem muitos municípios que acabam atribuindo, né, para esses imóveis aí um valor de referência, né? E acaba atribuindo um valor mais alto do que realmente muitas vezes, né, para fins de tributação do ITBI. Nós não vamos nos aprofundar muito na questão de qual é a correta base de cálculo, apenas nesse momento, sabendo que o STJ já definiu, né, que a base de cálculo para fins de cobrança de ITBI é o valor da operação, né, então o valor da compra e venda. Enfim, esse é um debate que a gente pode levar e conversar um pouco mais adiante. O importante é que nesse momento você entenda, né, que a base de cálculo é um dos elementos para a gente poder fazer então o cálculo do valor do ITBI. O outro elemento que a gente tem que levar em consideração é a alíquota. E a alíquota também ela é definida, né, como disse, mais de 5 mil
municípios, mas uma pesquisa que a gente fez, a gente viu que essa alíquota ela varia de 2% a 3%. Então, para a gente fazer um breve exemplo aqui, imagine um imóvel que vale aí R$1 milhão e ele está situado num município onde a alíquota é de 3%, por exemplo. Então nós estamos falando aí no valor de R$30 mil. Né? E aí, se o patrimônio for maior, e por aí vai, a gente vai fazendo esse cálculo para a gente entender como é que funciona essa tributação. Isso entendido, pessoal? Agora sim a gente começa a passar a comentar como ocorre no sistema de holding familiar. Então, como a gente disse, num determinado momento, os imóveis que são da pessoa física vão migrar para a pessoa jurídica. E essa transferência patrimonial para a constituição do capital social da empresa, ela tem natureza de compra e venda. Portanto, nesse caso, deveria então incidir o ITBI. Acontece que na Constituição Federal, no seu artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, existe uma previsão de imunidade tributária, que seria com relação à não incidência desse valor, ou seja, esse valor de ITBI não deve ser recolhido. E como é que está disposto lá no artigo 156? Então, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica e por aí vai. Ou seja, resumindo, a integralização do capital social com bens imóveis não é passível de cobrança de ITBI. Então, de modo mais simples, não incide ITBI. Mas como a gente disse, a gente sabe que tem alguns problemas, o nosso mar não é tão liso assim. Mas se a gente for parar para pensar, por que a legislação, que é especificamente a Constituição Federal, inseriu lá um artigo para não incidência ou a imunidade do ITBI no caso de constituição de pessoa jurídica com imóveis? A verdade é que o que se imaginou com esse artigo foi uma política de Estado para fomentar a economia. Como assim? Veja, você hoje tem o seu imóvel, os seus imóveis, você quer constituir uma empresa, você pega esses imóveis e constitui um capital social dessa empresa e começa a gerar a economia com essa empresa. É isso que se trata a política de Estado, justamente para quê? Fomentar a economia. Por isso, a Constituição Federal, lá no seu artigo 156, como a gente colocou, tem essa previsão legal justamente para fomentar a economia. Mas voltando ao nosso caso aqui, o importante mesmo é que na construção do sistema de planejamento patrimonial da família há uma previsão constitucional para não incidência do ITBI. E isso que é importante que vocês entendam nesse momento. Mais uma vez, voltando, nós temos mais de 5 mil municípios onde cada um tem o seu entendimento e, infelizmente, há uma pretensão desses municípios em, de alguma forma, tributar essa operação e levar esses valores para os cofres públicos municipais. Mas, enfim, o importante é que vocês tenham entendido hoje o que a gente quis passar. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações que nós passamos. Se gostaram, se inscrevam lá no canal, acompanhem nosso conteúdo, que semanalmente a gente vai estar alimentando com novas informações sobre o planejamento patrimonial da família. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.